Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa última aula, falando hoje sobre as figuras de harmonia. Lembrando que na última aula nós falamos sobre as figuras de linguagem mais tradicionais, metáfora, comparação, metonímia, catacrese. Hoje a gente vai falar sobre as figuras de harmonia e depois falar um pouquinho sobre as figuras de construção. Quando a gente pensa em figuras de harmonia, nós vamos lembrar que elas correspondem a uma categoria das figuras de linguagem que estão associadas à sonoridade. Elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição de sons. Por isso que é muito comum nós encontrarmos as figuras de harmonia em letras de música, em poemas, sonetos, porque vai lidar sempre com a questão do som. E para começar a falar sobre as figuras de linguagem, nós vamos falar sobre a aliteração. A aliteração consiste na repetição de sons consonantais iguais ou semelhantes. A aliteração é muito comum naqueles famosos trava-língua, né, que nós temos a repetição de uma consoante excessivamente. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Ó. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver, do Caetano Veloso. Que eu tenho a repetição de CH duas vezes e a repetição do som de J e G, que neste caso são semelhantes também. Ou ainda, e as cantinelas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. E o FL aqui sendo repetido também, do Eugênio de Castro. Ou ainda, o trava-língua. Trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma, que é a repetição exagerada do R. E por último, quem com ferro fere, com ferro será ferido, um provérbio popular. Observe então a aliteração, essa questão da repetição de um mesmo som consonantal, que pode ser igual ou semelhante, mas aí a gente tem que prestar atenção na pronúncia deste som. Ó, observem aqui o exemplo de uma tirinha, o rato roeu a roupa do rei de Roma, Cebolinha, você aprendeu a falar, no fim, na realidade, era uma outra coisa. Aqui tem um outro exemplo, ó. Satisfazer sua fome sendo sustentável, saudável e sensacionalmente saboroso. Isso é ser suprassumo. Ou então, o Pato Pereira. O Pato Pereira pulou a porteira, caiu na pedreira, saiu na carreira. Tropeçou na peneira e foi parar no primeiro andar da prateleira, que é um trava-língua, a repetição exagerada de mesmo som. Isso é a aliteração. Já quando a gente fala de assonância, nós vamos ter o contrário. Por quê? Porque é a repetição de um mesmo som vocálico, que vai ser igual ou semelhante. Então, aliteração, repetição de som consonantal, assonância, repetição de um som vocálico. Observe os exemplos. Até amanhã sou Ana na cama, da cana fulana sacana, Chico Buarque de Holanda. E a repetição exagerada do fonema A. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz de um sentimento nu, de Javan, e a repetição da letra U. Na, na messe que enlourece, estremece, quermesse, o sol celestial girassol esmorece. Eugênio de Castro, poeta português. Repetição do E. E aí a gente vai mais uma figura que vai também trabalhar com a questão do som, que é o eco. O eco é a repetição de fonemas no final das palavras da oração. Ou seja, o eco vai acontecer frequentemente em letras de músicas, né, como a gente já disse, em poemas, mas num texto dissertativo, assim como a grande maioria das figuras de linguagem, não é recomendável que nós utilizarmos essas figuras, porque não vai ficar um texto dentro do padrão gramatical, podemos dizer assim. Observe os exemplos. A decisão da eleição não causou comoção na população. O eco é justamente esse som batendo, ele bate muito no ouvido, a gente ouve, parece que fica dando justamente um efeito de eco numa caverna, porque a gente fica uão, 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 uão,
constantemente. Ou outro exemplo, Vicente já não sente dor de dente como antigamente. Ó, o som que fica se repetindo constantemente. Ou ainda, a divulgação da promoção não causou comoção na população, que é o mesmo, só mudou um pouquinho a estrutura. Tente, invente, faça diferente. É bem clássica essa frase, mas tem a presença do eco. Ó. Tente, invente, faça diferente. O ente batendo constantemente. Depois, ó, eu trouxe aqui alguns outros exemplos. Ó. Geralmente, ninguém mostra claramente o que é intimamente. O mente batendo várias vezes, provocando eco. Ou ainda, a constante presença do declarante torna o participante principal integrante do grupo de meliantes, né? Presença constante do eco ante ali. E por último, meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão, não gostou do vocêzão? Vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima, já sei. Meu coração morre de paixão por tuzão, né? Observe a questão do eco sendo repetido ali. E nós, na próxima, né, que é a onomatopeia, é uma figura bem clássica, bem fácil. Por quê? Porque a onomatopeia consiste no uso de palavras que imitam sons uh, ou voz natural dos seres, graças ao seu valor descritivo. É também excelente subsídio na linguagem afetiva. Por quê? Porque a descrição de sons que não possuem um significado, não possuem uma dicionarização dessa palavra. Na maioria das vezes, é lógico, é o ruído que foi transformado em grafia. Observe o exemplo. Não consegui entender a explicação por causa do zum, zum, zum da classe, ou seja, por causa do barulho. Com o au-au dos cachorros, os gatos desaparecem, né? Ó, eu transformei o latido em grafema, em palavra. Os sinos bimbalhavam ruidosamente, o barulho do sino. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Vinícius de Moraes. Ou seja, eu peguei expressões, barulhos e transformei em palavras. Ao fazer isso, eu crio a onomatopeia. E a onomatopeia é constante em qualquer tirinha. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de tiras do Turma da Mônica, por exemplo, com a presença de onomatopeia, né, no primeiro aqui, o barulho. No segundo, também, nós temos a presença da onomatopeia, ó, aqui, que é transformar o barulho em grafia, em palavra. Barulho de novo, ó, bum, 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 né? Bate cebolinha, quer parar de fazer barulho? Boa, boa. Temos duas onomatopeias, o barulho do tambor e o barulho do choro do cebolinha, que é justamente a concretização da onomatopeia, transformar ruídos ou sons em uma palavra, que normalmente não é dicionarizada, não possui uma conceituação, uma significação. A paronomásia. O que é a paronomásia? É o emprego de palavras muito semelhante quanto à forma, parônimas, de sons parecidos, mas com significados diferentes. Então, paronomásia, sons, né, ou semelhantes quanto à forma, mas normalmente o conceito é diferente. Observe aqui alguns exemplos. Num cumprimento inesperado, saiu em diminuto comprimento. Então, ó, temos duas palavras que possuem semelhanças, mas significados diferentes. Eu vou delatar se você não dilatar a pupila. Ó. Delatar e dilatar. Sons semelhantes, mas significados diferentes. Por isso que nós temos uma paronomásia. José é um cavaleiro. Na fazenda, muito cavalheiro. Ó, novamente, paronomásia. Sons semelhantes, mas significados contraditórios. Contraditórios não, diferentes. Durante seu descanso, o peão jogava peão com seus colegas. Então, paronomásia. Paronomásia é o emprego de palavras muito semelhantes quanto à forma. São parônimas, de sons parecidos.
Aí nós vamos falar da sinestesia. Quando a gente fala da sinestesia, a gente vai comentar que é a figura de linguagem que vai lidar ou vai se basear na soma de sensações que são percebidas por diferentes órgãos do sentido, os 5 órgãos do sentido. Tendo a presença de um deles, eu já tenho uma sinestesia. Então, guardem, sinestesia é a figura que se baseia na soma de sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos, como, por exemplo, tua voz aos ouvidos, doce som adorado, torna-se afago desejado. Ó, voz, né, que eu tenho um dos órgãos, ouvido outro, doce outro. A ondulação sonora e tátil entrava pelos meus ouvidos. Raquel tem um olhar frio, desesperador. Aquela criança tem um olhar tão doce. Em um doce vento que se erguera, punha nas folhas alagadas e lustrosas um frêmito alegre e doce. Essa é de Queiroz. Então, pessoal, guardem. Se eu tiver a presença de um dos 5 órgãos do sentido, eu já tenho a presença ou a constatação ou a comprovação de que eu tenho a sinestesia. Então, visão, paladar, olfato, tacto, tato, né? Tendo um deles, eu já tenho a presença da sinestesia. Sempre que eu tenho a presença de um dos órgãos do sentido, eu concretizo essa figura de linguagem que é bem constante, bem usual, podemos dizer assim. E agora a gente vai falar das figuras de construção, que envolvem a questão da sintaxe, da construção do texto, da elaboração do texto. E quando a gente fala das figuras de construção ou de sintaxe, elas ocorrem quando nós desejamos fazer alterações intencionais das estruturas sintáticas dos enunciados, com o objetivo de atribuir maior expressividade em seu significado. É a inversão de uma ordem, é a repetição de um termo, é a omissão de um termo. Então, eu vou mexer na estrutura do texto para dar uma ênfase ou para dar uma maior expressividade ao seu significado. Então, por isso que é chamado de figuras de construção. A primeira que nós vamos falar é a anáfora. O que é a anáfora? A anáfora é a repetição de uma palavra ou uma expressão em espaços regulares durante o texto, no início das frases ou versos, ou seja, eu vou ter a repetição, né, em espaços regulares durante o texto de uma mesma expressão ou de uma mesma palavra. Por exemplo, grandes pensadores, grandes obras, grandes resultados. Ó, eu tenho a repetição da palavra grandes, concretizando a anáfora. Depois, ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. A repetição do ela que concretiza essa anáfora. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. Ó, a repetição do é, aqui nesse pedaço da música, concretiza a anáfora. Ou então, é preciso casar, João, é preciso suportar, Antônio, é preciso odiar, Melquíades, é preciso substituir nós todos. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Ó, a repetição em espaços regulares, concretizando a anáfora. Depois, nós vamos ter o pleonasmo. Pleonasmo, muito comum no nosso dia a dia, cometemos pleonasmo constantemente, porque às vezes vem automático o pleonasmo, principalmente pleonasmo vicioso. Por quê? Porque quando a gente fala de pleonasmo, tem 2 tipos de pleonasmo. Tem o pleonasmo vicioso, que é quando a gente fala subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, descer para fora, hemorragia de sangue. E existe o pleonasmo sintático, quando a gente repete o mesmo termo, a mesma estrutura dentro da oração. Então, pleonasmo consiste na redundância de informações que buscam enfatizar ou reforçar um determinado ponto. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tanto do vicioso como do sintático. O primeiro é um sintático. Ó,
Tais pessoas já as conheço muito bem. Tais pessoas e o as ali exercem a mesma função. Então, por isso que é um pleonasmo sintático. Já nós cantamos um canto glorioso, nós temos um pleonasmo aqui vicioso, porque se canta só pode ser um canto, né? O ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Um pedacinho de um poema. Se é mar, é salgado, né? Porque a gente sabe que as águas do mar todas são salgadas. Eu subi lá em cima para ver ver o que ela queria. Eu subi lá em cima, ninguém consegue subir lá para baixo, né? Então por isso que é um pleonasmo vicioso. E aqui tem outros exemplos. Hã? Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Se é dor, só pode doer. Você está com pleonasmo. Ah, isso é grave, enfermeira. Ou então, quem é a viúva do falecido? Pleonasmo. Saia para fora, Rex, né? Ela te enxotou com um pleonasmo. Impossível, ela não seria capaz. Então, o que é? O que era? Entendi levar a sala para fora, né? Saia para fora. Ou seja, o pleonasmo. Aqui mais um, repetir de novo, pleonasmo. Ou então, na minha opinião pessoal, se é na minha opinião, só pode ser pessoal. Ver com meus próprios olhos, hemorragia de sangue. Tem inúmeros pleonasmos. Elo de ligação, se é elo, só pode ser de ligação. É muito comum nós ouvirmos e lermos palavras, frases, construções utilizando o pleonasmo, tanto vicioso como sintático. Aí nós vamos falar do polissíndito. O que é o poli? Poli é muito e síndito é conectivo, ou seja, é a repetição de uma mesma conjunção entre orações dispostas em sequência. É o exagero intencional de uma mesma conjunção, de um mesmo conectivo. Normalmente acontece a repetição exagerada do e, mas pode ser qualquer conjunção, porque poli significa muito e síndito conectivo. Exemplo, ó. E ri, e chora, e canta, e entristece. As ondas vão e vão, e são como o tempo. Ou ainda, canto e canto presente, também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E aí, aqui eu trouxe outros exemplos, ó, que as estrelas e o céu e o mar vizinho e tudo quanto havia namorava. Bramando duro corre e os olhos cerra, derriba, fere, mata e põe por terra. E ainda, aquela personagem da novela é complicada. Ela chora e grita e sofre, e teima e perde, e ganha e casa e separa. Nunca vi igual. Repetição exagerada do conectivo e. E sob as ondas rimadas, e sob as nuvens, e sob os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito, caso do Monte Andrade. Vão-se as nuvens da aurora, e só ficam as palhas, e os espinhos das rosas, Cecília Meirelles. Exemplos, então, de polissímbitos. E aí, o contrário de polissímbito é o assímbito. Se poli significa muito, a significa negação. Então, polissímbito, muitos conectivos, assímbito, sem conectivo. Ou seja, é quando eu tenho a omissão reiterada várias vezes da conjunção entre as orações que se dispõem em sequência. Eu posso ter a omissão de todos os conectivos ou ter a omissão de quase todos, utilizando apenas uma vez. Exemplo. Ri, chora, canta e entristece, sem presença de nenhum conectivo e a vírgula marcando, separando as orações. Destrançou os cabelos, soltou-os, trançou-os novamente. Ou trançou-os de novo, sem a presença de nenhum conectivo. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Para a Lua, a taxa é alta, para o Sol, identidade. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer e voltar. Ou seja, assíndito, a negação, negação de conjunção, ou seja, omissão reiterada de um mesmo conectivo dentro de uma oração. Não vou ter a presença da conjunção.
polissíndito, muitos conectivos, assíndito, sem conectivos. E aí vamos falar da elipse. O que é a elipse? É a omissão de termos que ficam subentendidos na frase, mas que não foram enunciados anteriormente. Para eu ter a elipse, eu tenho que ter uma oração ou uma estrutura oracional que a omissão do termo fica subentendido, fica de fácil subentendimento. Ou seja, ele não está escrito, mas eu consigo perceber, eu consigo entender a mensagem e consigo compreender qual é o elemento que está em omissão. Observem aqui. No deserto, o sol escaldante. Por que eu tenho uma elipse aqui? Porque eu sei que essa frase quer dizer no deserto, o sol está escaldante, o sol é escaldante, ou seja, eu tenho a omissão do verbo, mas ele está de fácil entendimento. Ou então, após a queda, nenhuma fratura. Novamente, o verbo está em elipse, mas eu consigo perceber que a frase está dizendo a seguinte mensagem: após a queda, não houve, não há, não teve nenhuma fratura. Ou ainda, na minha estante, livros e discos antigos. Na minha estante encontram-se livros e discos antigos, há livros e discos antigos. Há a omissão do verbo, mas esse verbo fica subentendido, fica de fácil entendimento. Chegamos tarde ontem. Chegamos. Ó, aqui nós temos a omissão do sujeito, que é o nós. Nós chegamos tarde ontem. Então, a elipse pode ser de qualquer termo que fique de fácil entendimento. Já quando a gente fala da zeugma, a zeugma é uma elipse especial, um caso atípico de elipse, podemos dizer assim. Por quê? Porque a zeugma é a omissão de termos que já ocorreram anteriormente no enunciado. Ou seja, eu somente vou ter zeugma se o termo que está em elipse já foi mencionado. Ele já foi mencionado, eu não vou repeti-lo. No lugar dessa repetição, de eu utilizar novamente esse termo, eu uso uma vírgula para marcar essa omissão. Observe o exemplo. Uns querem doces, outros salgados. Ó, essa vírgula marca a omissão de querem. Por quê? Porque eu já usei na frase, eu não vou fazer essa repetição. Eu vou evitar a repetição utilizando a vírgula para marcar essa omissão que se chama zeugma. Outro exemplo. Tu aprecias esportes, eu artes. Ou eu arte. Eu aprecio arte. Então não preciso fazer essa repetição. Eu uso a vírgula e chamo isso de zeugma. Terceiro, no amor tu és rei, eu, rainha. O colégio compareceu fardado, a diretoria de casaca. Ou seja, a diretoria compareceu de casaca. A omissão do termo, marcando, concretizando, constatando que a zeugma, que é uma omissão de um termo que já foi dito anteriormente e não há necessidade dessa repetição. O que é um hipérbato? Hipérbato é outra figura de construção que consiste em uma inversão dos termos da frase, uma alteração na ordem direta. É a construção de um texto na ordem inversa, ou eu colocando alguma parte desse texto na ordem indireta de construção. Observe o exemplo. Ó. Já da morte, o valor me cobre o rosto. Essa frase está toda na ordem invertida. Eu tenho que reescrever essa frase para colocar na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, advérbio. Ou então, ó, está pronta a comida. Essa frase também está na ordem indireta, porque o correto seria a comida está pronta, o sujeito está na ordem inversa. Ou ainda, morreu meu vizinho. Outra frase na ordem inversa. O correto seria meu vizinho morreu. E o outro exemplo clássico de hipérbato, que tem quase toda a construção do texto, é repleto de hipérbato, é o hino, né? O nosso hino nacional. Ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e brado retumbante. Essa frase está toda na ordem inversa. Ela é um exemplo clássico do hipérbato, porque para dar sentido à construção do hino, foi invertido quase a totalidade do hino.
E aí, indo para o final da nossa aula, a gente vai falar da silepse. O que é a silepse? Silepse ou concordância ideológica é uma concordância que não é feita com o elemento gramatical expresso, mas sim com a ideia, com o sentido real. E a silepse pode ser de três formas. Eu posso fazer essa concordância irregular, uma concordância que não é aceita pela gramática tradicional, só vai ser utilizado nas construções que recebem a licença poética, a silepse de gênero, né? Por exemplo, Vossa Majestade mostrou-se generoso. Vossa Majestade é feminino e generoso é masculino. O que aconteceu aqui? Possivelmente a pessoa que escreveu essa frase estava olhando para um rei e não nomeou esse rei na frase. Simplesmente utilizou o pronome de tratamento que é feminino. Mas o adjetivo que foi utilizado depois é masculino. Ou seja, há um erro, né, de gênero aqui, de concordância de gênero. Por isso que há uma concretização da silepse. Ou então de número. Exemplo. O povo lhe pediram que ficasse. O povo é singular e pediram é plural. No entanto, a palavra povo, ela tem uma significação de plural, de quantidade, que é muita gente, mas gramaticalmente está errada. Por quê? O povo lhe pediu que ficasse. Por quê? Porque povo é uma palavra que está no singular, mesmo que tenha a significação de plural, ela é singular pela gramática tradicional. E por último, pode ser de pessoa. Por exemplo, os brasileiros somos nós. Os brasileiros é terceira pessoa e somos é primeira pessoa. Há um erro de concordância aqui quanto às pessoas gramaticais. Eu poderia escrever essa frase dizendo os brasileiros são nós ou nós somos os brasileiros. Teria que reescrever a frase para, digamos, consertar esse erro de concordância, essa silepse. Mas, como eu disse, a silepse ela é aceita em textos que recebem a licença poética, letras de músicas, poemas, sonetos e assim por diante. E com isso, pessoal, a gente encerra esse encontro de hoje e finalizamos a nossa aula sobre figuras de linguagem. Na primeira videoaula, nós falamos sobre as figuras de linguagem de modo geral, a metáfora, a comparação, a hipérbole, perífrase, antonomasia, assim por diante. Na aula de hoje, nós falamos das figuras de harmonia e das figuras de construção. Com isso, fechamos esse pacote dessa importante matéria para vocês que estão se preparando para o vestibular e para o Enem. Qualquer dúvida, pessoal, entra em contato, né? E a gente vai tentando solucionar, esclarecer qualquer dúvida que ficou, qualquer problema que vocês não conseguiram. Um forte abraço e até o próximo encontro.